Sede de justiça, ele busca esta verdade. Mas quem tem sede de cachaça, de mentira, de engano, ele sempre vai buscar as coisas deste mundo, porque são do mundo, é terreno. O carnal nunca compreenderá o espiritual, mas o espiritual, ele compreende tudo e não é compreendido de ninguém. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Você não vê quando eles colocam um discurso, todo mundo atenta, está inclinado. Se essa pracinha aqui hoje tivesse vindo aqui Neymar, dando uma palestra aqui, a praça aqui do Araripe estava lotada. Se estivesse aqui o Papa Francisco, estaria muitos beijando seus pés, como fez a outra vez. Se estivesse aqui Silas Malafaia, estava multidão em volta a ele. Se estivesse aqui algum artista famoso, essa praça estava pequena, não tinha nem lugar para pôr os seus carros. Mas como está aqui o servo do Senhor, aleluia, não está nem aí para o que está sendo falado. Glória a Poucos Deus que estão ouvindo, estão procurando ouvir o que está sendo dito. Mas Jesus falou: se eles ouvem a voz, a mim também me ouve, porque foi eu que vos enviei, diz o Senhor. É Deus que fala na boca do homem. E o profeta Amós falou que certamente o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Deus avisou o mundo antigo e ele deixou escrito para que nós não vivêssemos segundo as suas ímpias, a sua impiedade, para que nós não viéssemos viver segundo a sua impiedade. Deu, por exemplo, nosso, a redução a cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra e as circunvizinhas. O mundo antigo de Noé, que foi consumido pelo dilúvio, foi dado para exemplo nosso, para que nós não vivêssemos impiamente como eles viveram. Se converte dos seus maus caminhos, busque o Senhor enquanto é tempo, arrepende dos teus pecados, busque a salvação. E o homem não vai conseguir comprar salvação, nem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, nem o dom do Espírito Santo, que é a promessa de Jesus Cristo. Ninguém conseguirá comprar com dinheiro, e nem com prata, nem com ouro. Simão tentou comprar na mão de Pedro. Se fosse na mão de Silas Malafaia, ele teria vendido. Se fosse na mão de Edir Macedo, já teria vendido. Porque é isso que eles fazem. De R.R. Soares, esses filhos do diabo, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E Jesus falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por fora eles apresentam boa aparência, é um exterior muito bonito, muito aprazível até, mas por dentro Jesus falou que é sepulcro caiados, cheio de imundícia, de pecado, prostituição, adultério. Por dentro é pior do que um sepulcro. É pior quando o homem morre, fede. Mas por fora eles mostram boa aparência, mostra que é homem de Deus, é pastor ungido de Deus, mas não tem nada de Deus, é mercenário, está em pele de ovelha, para poder fazer com que o povo de Deus erra o caminho que vai para o céu. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado, poucos os que conseguem achar e entrar esta porta, mas na porta espaçosa, muitos são os que passam por ela. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, mas quem não é de Deus não ouve. Quem é ovelha ouve, mas quem é bode sai, porque não consegue suportar a palavra e o peso dessa palavra, peso da palavra que veio o profeta Miqueias, peso da palavra que veio o profeta Isaías. É peso, é responsabilidade esta palavra, mas muitos têm feito o que quer com esta palavra, para o seu próprio uso e seu próprio interesse. Estão usando a palavra de Deus para se dar bem na vida, mas Jesus falou que aquele que procurar ganhar esta vida, perderá.
E aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome e do Evangelho, salvar-se-á. Aleluia. Com Deus é o contrário, ao homem é tudo favorável, mas para Deus o que importa é o que o homem faz para Ele, não para a boa aparência aos homens. Morreu 2 homens, um foi para o seio de Abraão e o outro para o inferno. Um em vida era rico e o outro em vida era pobre. Um mendigava na porta do outro e o outro estava muito farto de riquezas, mas era miserável, pobre, não exercia misericórdia, não exercia o amor para com o próximo, era muito rancoroso, era muito avarento, não quis saber de nada, nem ajudar o seu irmão, o seu próximo. Mas os 2 morreram. Lá na eternidade os valores se inverteram. O pobre que em vida era pobre, na eternidade tinha todos os tesouros escondidos em Cristo Jesus para desfrutar deles. Aleluia. Em Cristo Jesus, os tesouros que não se compara com os tesouros desta vida, é que nós receberemos lá no céu. Lá no céu nós andaremos em terra de ouro. Lá no céu o muro é de todo jaspe, de águas cristalinas nós iremos beber o fruto. Mas aqui na terra, nós enquanto vivemos aqui, nós iremos perecer muito ainda. Há muitas aflições que nós teremos que passar. Nós teremos que passar por muitas tribulações aqui, porque importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. Se você pensa que você vai entrar no céu, no reino de Deus, porque você é bonzinho, você será um dos primeiros que será lançado no lago de fogo e enxofre. Se você pensa que você entrará no reino dos céus, porque você ajuda em um e outro, e você faz isso e aquilo, você será um dos primeiros que será jogado no lago de fogo e enxofre. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado por Deus. Aleluia. Aquele que não é de Deus não ouve, não nos ouve. Por isso que são poucas pessoas que param, não tem coragem de parar para ouvir esta palavra, porque não são de Deus. E todos falam: eu sou filho de Deus, nós somos irmãos, sou de Deus, eu tenho Deus no meu coração. Não, porque se você tivesse Deus, você temia a Deus, temia esta palavra, porque esta palavra é de Deus. A palavra não é minha, é de Deus. E aqueles que ouvem a nós, ouve Ele que nos enviou. Por isso que Ele falou: vai por todo mundo. Deus falou para Jeremias: anda, dá uma volta aqui em Jerusalém e informai-vos e vede se tem alguém buscando a verdade e praticando a justiça, para que eu perdoe. Aí você sai na rua para ver se você encontra alguém que está buscando a Deus. É difícil você encontrar, porque só fala de futebol, só fala de artistas, só fala de funk, de forró, sertanejo, mas não está buscando a verdade, não quer praticar justiça. Aí você vai conversar com um rapaz ou com qualquer pessoa, dá falar da palavra de Deus, ele não suporta, ele começa a falar: ah não, depois nós conversamos disso, depois nós falamos outra coisa. Você só fala de Jesus, só fala de Bíblia, só fala de Deus. Aleluia. É porque eu já morri para este mundo. Enquanto você está vivo, mas está morto. Tem nome que está vivo, mas está morto, porque o pecado te mata. O pecado é a morte que o homem receberá como recompensa. E Jesus veio para nos vivificar com Cristo em Deus. Por isso que nós morremos para este mundo. Ao batismo, que significa a crucificação da velha natureza do homem pecadora, para uma ressuscitação de um homem vivificado pelo Espírito de Deus. E assim passa a ser regido por Ele. Aí você vai buscar alguém para ver se está praticando essa verdade, não encontra. Lá no meu trabalho tem muitos que dizem que é crente, mas quando eu abro a Bíblia para começar a meditar, não encosta um sequer para vir falar: ô irmão, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, para glorificar o nome de Jesus, porque sentem vergonha dele. Mas quando chega o ímpio e começa a falar de futebol, ele vai lá no meio da rodinha e começa a falar: você não vê o São Paulo como jogou bem? Você não vê como o Corinthians foi bem? Isso eles falam porque não são de Deus. Eles maquinam, colocam uma cara que é crente, mas não tem nada de crente. Estão blasfemando o nome de Deus diante dos ímpios,
É por isso que você vê o ímpio falar: olha lá como aquela igreja está, olha como este crente anda, olha como ele faz, olha como ele fala, só fala palavrão, só fala de futebol. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou buscar o Senhor? Porque está blasfemando no nome de Deus diante dos ímpios. Mas o crente dá bom testemunho dentro e fora. Ele dá bom testemunho porque a natureza divina vem sobre ele e ele passa a ser uma nova criatura. Lá no meu trabalho, o que mais vê é esses crentes, esses evangélicos que só falam de futebol. Acorda cedo para jogar bola, mas não tem coragem de acordar cedo para entregar um folheto na praça, para entregar um folheto na rua. Não tem coragem de acordar cedo para fazer uma oração numa pessoa. Mas falar de coisa terrena, eles são bons, porque são da terra. Que Deus tenha misericórdia. O espírito do erro, o mundo conhece muito bem, porque o espírito da cachaça é o espírito da prostituição, o espírito do erro que está conduzindo o homem para a condenação do inferno, o espírito do erro que vem sobre o homem, e o homem não consegue entender as coisas de Deus, porque ele parece loucura, mas o Espírito Santo de Deus, quando vem sobre o homem, tudo que ele fazia de errado, não faz mais. Tudo que ele praticava de errado, não pratica mais. Se ele gostava de jogar bola, ele não vai jogar mais, porque o Espírito de Deus está dentro dele, o regindo, para que ele venha ser um homem diante de Deus aprovado, varão aprovado, porque nós temos que ser aprovados diante de Deus, não diante dos homens. Então busque o Senhor. O Evangelho é poder de Deus para te salvar. O Evangelho não é para te tornar rico, nem te dar casa, nem te dar carro, nem te dar família boa aqui na terra. O Evangelho de Cristo é para te salvar da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. Que Deus possa ter misericórdia. Busque a salvação em Jesus Cristo enquanto é tempo. Arrepende dos teus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Agora, vamos. Glória a Jesus.